viva como Jesus, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Assim como Jesus era completamente guiado, conduzido, ajudado pelo Espírito Santo, todo cristão precisa da atuação do Espírito Santo na sua vida para cumprir o seu propósito. Pastor e escritor John Wesley diz: sem o Espírito Santo a gente não faz outra coisa a não ser acumular pecado sobre pecado. A gente não consegue fazer nada de bom. Mas guiado pelo Espírito Santo de Deus, o cristão caminha de vitória em vitória e é totalmente capaz de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Pense em Pedro, apóstolo. Antes do derramamento do Espírito Santo, ele negou que não conhecia Jesus, e não foi uma vez, mas foram 3 vezes. Mas depois que o Espírito Santo veio e encheu a Pedro, e ele começou a ser guiado pelo Espírito Santo, numa manhã estavam reunidos 120 pessoas, numa sala, buscando o rosto de Deus. O Espírito Santo veio sobre eles e os encheu completamente. E o Pedro, que negou Jesus até mesmo diante de uma criada, de uma escrava, se levanta com toda a autoridade agora, e começa a dizer: vocês mataram o dono da vida. Alguém guiado pelo Espírito Santo de Deus faz algo incrível, e naquela manhã 3.000 pessoas se renderam a Jesus Cristo e o receberam como Senhor e Salvador. Quem sabe a primeira cruzada evangelística, sem divulgação na internet, sem carro de som, sem microfone, sem banda conhecida, mas o apóstolo Pedro, alguém sendo guiado, impulsionado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, começa a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos. E o fluir dos céus veio sobre aquele lugar, e algo extraordinário aconteceu. Queira Deus nessa noite que o Espírito Santo de Deus venha sobre essa casa e enche as nossas vidas, e a gente decida em nos entregar, nos render completamente e começar a ser guiado pelo Espírito de Deus. Seja guiado por Ele. Nós vivemos na era do Espírito Santo. Jesus voltou ao Pai e prometeu dizendo: eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês para sempre, e Ele cumpriu. É verdade que quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo é enviado para morar em você, mas isso é apenas o começo. Porque você pode ir dando liberdade para Ele tratar você, para Ele confrontar você, para Ele trabalhar em você, para Ele fazer de você alguém cada dia mais parecido com Jesus. E à medida que Ele vai recebendo espaço na sua vida, Ele começa a guiar você em toda a verdade. O propósito do Espírito Santo é preparar você para se encontrar com Cristo. Enquanto Ele faz isso, estando você vivendo aqui na terra, você vai também fazendo as obras que Jesus fazia. Seja guiado pelo Espírito Santo como Jesus. Lucas 4:1, que já lemos, primeiro dia, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aleluia. No Evangelho de Marcos nós lemos que ele foi impelido, empurrado, conduzido, guiado pelo Espírito Santo para o deserto. A diferença entre nós sermos guiados pelos nossos desejos e ser guiado pelo Espírito Santo é que quando é o Espírito Santo que está no controle das nossas vidas, nós fazemos o que é preciso fazer, e não somente aquilo que gostamos ou que seja fácil fazer. Nesse texto aqui, o Espírito Santo conduziu, guiou Jesus ao deserto, ao encontro do diabo, para que ele passasse por uma tentação, por um teste. O Espírito de Deus nos guia onde a nossa carne não quer ir, mas é o lugar exato que Deus espera que nós estejamos. Vai doer. A nossa natureza humana, a nossa carne, as nossas vontades vão reclamar. Mas exatamente aí que você precisa estar, prostrados aos pés de Jesus, sendo guiado pelo seu Santo Espírito. Porque ser guiado pelo Espírito de Deus vai levar você ao centro da vontade de Deus. Muitos de vocês não entenderam o que vieram fazer em Itajaí, se esqueceram das orações de renúncia que já fizeram na sua vida, dizendo: Senhor, eu sou teu, pode fazer o que o Senhor quiser na minha vida, faça a tua vontade em mim. Ele está fazendo, conduzindo você para o lugar em que Deus quer que você esteja.
Fazer a vontade de Deus vai te levar ao desconforto. Quer ver? Como é que é o nome da nossa série? Como Jesus. Jesus foi guiado pelo Espírito, sim ou não? E para onde o Espírito levou? E o que ele foi fazer lá? Ser tentado pelo diabo. Ser como Jesus é se permitir ser guiado pelo Espírito de Deus, mesmo que isso gere dor, desconforto, ou até mesmo perdas. Porque às vezes as pessoas acham que vêm para o Evangelho e as coisas vão ficar tudo mil maravilhas, mas nós começamos essa série lembrando as palavras de Jesus que disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me, porque quem quiser preservar, salvar a sua vida, vai acabar perdendo, mas quem render a sua vida para mim, quem perder a sua própria vida por minha causa, o Senhor disse que encontrará. Esse texto de Lucas diz: Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. É lógico que o Espírito não vai levar você somente para os testes da vida, mas na maioria das vezes ele o levará a negar a si mesmo e a se tornar mais parecido com Jesus. Deixe ele conduzir você. Palavras do próprio Jesus é de que o Espírito quer conduzir você para toda a verdade. Nós não vamos ter mais de Deus se o Espírito Santo não tiver o controle das nossas vidas. Ele é chamado de o selo, a autenticação da nossa vida. Ser como Jesus é viver nessa submissão à autoridade do Espírito Santo. Eu concordo com o pastor Luciano Subirá, que diz: não é quanto você tem do Espírito Santo, é quanto ele tem de você, é quanta obediência há na sua vida a ele, porque a gente resiste à sua voz, a gente desobedece às suas provocações da nossa vida, mas ele está o tempo todo morando em nós, trabalhando em nós, e às vezes a gente está fazendo aquilo que a Bíblia alerta para não fazer, para não extinguir, para não apagar a chama do Espírito. Eu gosto de Gálatas, na Bíblia, na linguagem de hoje, que diz: não atrapalhe a ação do Espírito na vida de vocês. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é sair da frente e deixar que Ele comece a conduzir você, e Ele começa a levar você cada dia para mais perto de Deus. A carne começa a reclamar, a carne começa a dizer que não, mas ao mesmo tempo, você no seu espírito começa a ser renovado, e começa a glorificar a Deus e dizer: é isso que eu quero, a cada dia mortificando a minha carne, e seguindo rumo ao alvo, porque quero cada vez mais ser parecido com Jesus. Deixe Ele guiar você, dê liberdade, deixe-o trabalhar. Ele sabe o caminho do céu, Ele sabe as promessas de Deus para a sua vida, Ele sabe o propósito de Deus para você. Se renda totalmente ao Espírito Santo e deixe Ele tornar você cada dia mais parecido com Jesus.